Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho nessa terça-feira, dia 2 de janeiro, mais uma pílula do nosso amado Evangelho, agora em 2018. Como sempre, luz, paz, muita, mas muita energia positiva, muitas alegrias, né, ao seu coração, é o que eu mais desejo. Amigos queridos, uma pergunta importantíssima. Quando você pensa nas coisas que você quer, você pensa no seu desejo baseado nas suas necessidades, naquilo que te falta, ou seja, a energia de falta, de carência, que te motiva a querer alguma coisa ou mesmo estar perto de alguém, ou você consegue vibrar na intensidade do amor? Gente, isso é muito sério. Há uma diferença muito grande entre nós querermos, né, algo da vida baseado numa necessidade, numa energia de falta, de carência, e nós irmos em busca de algo na vida baseado na energia do amor. Parece que é a mesma coisa para muitas pessoas. Aliás, dicas de passagem são uma confusão muito comum que a gente faz. Só que Jesus e esse evangelho extraordinário que ele deixou para nós mostrou que são caminhos muito diferentes. O caminho de Mamon é muito diferente do caminho do Deus sagrado, né? Quando nós estamos buscando coisas, querendo alcançar metas, objetivos, né, que vão saciar os desejos do nosso ego, normalmente, nós nos sentimos cada vez mais entusiasmados na medida que a gente ganha alguma coisa. E aí, quando você conquista o que quer, você se entusiasma e quer mais, e quer mais, e quer mais. Quem nunca passou por isso? Você trabalha, progride, né, numa área da empresa e de repente você quer mais. E depois trabalha, progride e de repente quer mais. Não é assim? É um desejo sem fundo. Uma pessoa de repente fala assim: ah, eu quero casar para ser feliz. Ela encontra alguém em casa, mas ela quer mais para ser feliz. Quero ter um filho, aí tem um filho, mas ela ainda não é feliz. Então ela sente necessidade de ter mais. Veja se não é. Ah, meu filho tem que crescer, o filho cresce. Você é feliz? Não, ainda não. Um dia ele vai casar, vai me dar netos. A pessoa quer mais. Resumo da história: ela nunca vai ser feliz, porque ela sempre coloca o foco naquilo que não tem. Sempre o seu desejo está voltado, entende, meus amigos, naquilo que a pessoa quer aumentar pelo simples fato de aumentar. É sério, isso é um buraco sem fundo. Quando a gente cria nossas metas, né, a gente busca coisas, situações, baseados nesse tipo de sentimento, não é nem um sentimento, né? Nesse tipo de sensação de carência, me falta alguém, me falta dinheiro, entende? Me falta saúde, me falta ser reconhecido pelas pessoas ao meu redor. Essa é uma energia de miséria. Pelo amor de Deus, essa energia de miséria emocional, gente, não tem nada a ver com a abundância espiritual que Jesus nos mostrou, né? Absolutamente. Uma pessoa abundante do ponto de vista do espírito, ela já sabe que é uma milionária do espírito desde o instante que ela desperta no seu atual nível de consciência. Quando nós nos sentimos ligados diretamente ao Pai, né? Quando a gente reconhece a nossa semente crística e a gente começa a olhar com um olhar de amor, absolutamente tudo muda. Quando a gente quer alguma coisa, meus amigos, baseado no coração do amor, né, no cerne do amor, no core do amor, nós estamos falando de uma perspectiva de algo que te realiza não pelo que você conquista ou por você ter mais, mas sim pelo ser humano que você se torna enquanto você caminha para conquistar alguma coisa. Percebe a diferença? Isso muda tudo. Então, enquanto as pessoas de maneira comum, né, ainda colocam sua mente o que lhe realiza em coisas que vão conquistar, né, ou marcos materiais, esse ano de 2018 eu vou fazer isso, aquilo outro. Pessoas espiritualizadas pensam: esse ano de 2018 eu quero me tornar um ser humano mais feliz, mais leve, melhor, mais grato. Ok, enquanto eu progrido no trabalho, enquanto eu construo uma atividade qualquer, que seja social inclusive, mas o mais importante é o foco no crescimento do ser. Por que eu estou comentando isso com vocês? Esse é o momento, gente. Esse é um instante que muitas pessoas estão instalando suas bússolas internas, né, os seus GPS internos para esse ano que está começando. Esse é um instante que tem muita gente colocando metas no papel, colocando prazos, se fala disso na mídia, não é? Se fala disso, né, nas rodas de conversa. O que você quer para 2018? O que você colocou na sua lista? Não é assim? E o problema é que talvez, vamos lá, de cada 10 metas, pelo menos para pessoas comuns que ainda não despertaram, 9 com toda certeza estão ligados a questões do ego. A pessoa não percebeu, mas ela ainda está prisioneira do desejo que vai fazer ela ter mais desejo quando ela conseguir alguma coisa e depois ter mais desejo. Resumo, não vai se sentir feliz.
Então, na realidade, gente, a água que Jesus falava para a mulher da Samaria, lembram-se? Mulher, se bebedes da água que tenho a lhe oferecer, nunca mais voltareis a ter sede. Ela falava para a mulher que queria beber, a samaritana, a água do poço de Jacó. Então Jesus se refere, gente, a uma água do amor. Essa água tira sede, sabe por quê? Porque você se realiza em cada passo que você dá. E é isso que eu desejo para você nesse ano de 2018. Talvez você vá se realizar não na cura da sua doença, mas enquanto está doente, vivendo cada dia de maneira lúcida, sóbria e serena. A sua realização talvez não venha na promoção, no crescimento profissional e mais dinheiro. Pelo contrário, talvez venha exatamente nas lutas de cada dia, para pagar cada conta com dignidade, né? Para poder cuidar da sua família com carinho, com desvelo, sem desistir, sem baixar a sua vibração. Talvez a sua maior conquista não venha por encontrar o grande amor da sua vida, entende? Ou por ter uma família feliz, estereotipada na cabeça de muita gente, né? Do que seja uma família feliz. Talvez a grande conquista da sua alma venha nesses momentos físicos de solidão, em que a sua alma aprende a ficar em solitude, que é bem diferente. Em contato com o seu eu sagrado, se libertando de pseudo-necessidades. Então, assim, são questões profundas. Há uma grande diferença entre viver a partir do ego e viver a partir do seu eu sagrado. Qual é a sua escolha? Com certeza eu desejo para você o melhor, que foi o que Jesus ofereceu para nós. Felizes são aqueles, né, que conseguem entender isso. É o que o Cristo tentou nos mostrar. Então, nossa pílula do nosso amado Evangelho dessa terça-feira deseja que você viva através do seu coração. Enxergue Deus em cada momento da sua vida e não lá na frente, na meta que quer conquistar, mas agora, na caminhada que você já está fazendo para poder chegar lá. Aqueles que tiverem ouvidos para ouvir, que ouçam. Quem tiver olhos para ver, que veja. Não foi isso que disse Jesus? Oh, meus amigos, que alegria, que alegria. Amanhã a gente já começa. Nós estamos, né, aqui no Nordeste, meu amado Nordeste. Muita gente não sabe, mas eu nasci no Nordeste, né? Eu moro em Minas, as pessoas veem a gente lá em Minas e tal. Eu amo Minas Gerais, falo que minha alma é mineira, mas eu nasci no Nordeste, né? Nasci em Pernambuco, né? E minha família, minha esposa de Maceió. Então é sempre uma alegria, né? Estar aqui no Nordeste, esse povo guerreiro, maravilhoso, né, com um coração generoso, que não se entrega apesar das dificuldades, né, que passa, me inspiram muito. E amanhã, Deus me deu essa alegria que nós vamos começar as nossas atividades doutrinárias exatamente em Maceió. Você já sabe, a gente falou disso, né, no final do ano passado. Então amanhã, dia 3, 4 e 5, nós temos 3 grandes atividades em Maceió. Eu fiquei feliz, né, porque a gente abriu o link de inscrição para palestra, os organizadores, né, pediram para a gente fazer isso, para organizar melhor. Em quase 4 horas apenas se esgotaram todas as vagas. Então tem muita, mas muita gente mandando mensagem, o pessoal comentou até ontem comigo à noite, né, querendo participar. Enfim, eu queria agradecer a vocês pelo carinho, claro que eu aguardo vocês amanhã. E eles pediram só para poder enfatizar o seguinte, muita gente está perguntando se precisa levar alguma coisa. Lógico que não, né? Você precisa levar seu coração, isso sim, né, nas atividades, nesses institutos de luz que nós vamos estar. Mas se você puder, isso seria importante, é o que o pessoal tem pedido. Levar 1 quilo de alimento não perecível vai ajudar muito. Todas as instituições, né, que nós vamos visitar têm trabalhos sociais ou apoiam algum tipo de trabalho social. Então, se você generosamente puder, né, levar algum tipo de alimento, se não for te fazer falta, por favor, vai ajudar muito, com certeza, algumas instituições, algumas crianças, né, em estado de necessidade, pessoas mais idosas. Tá bom? Então, aguardo vocês todos amanhã. Luz e paz para o seu coração, alegria de viver sempre, onde quer que você esteja, nos mais de 100 países que recebe a pílula do nosso amado Evangelho. E lembre-se, viva através dos caminhos do amor. Definitivamente, os caminhos do ego não são um bom negócio. Até breve, amigos queridos, até muito, muito breve. Tô te esperando no Instagram, hein? Hoje, vídeo muito especial. Até já!